Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Hoje nós vamos continuar a, a nossa sequência de contratos e hoje especificamente nós vamos tratar sobre o contrato de locação. Ah, caso vocês ainda não tenham percebido, eu basicamente tenho seguido uma ideia de uma sequência com relação aos contratos. Então, sempre nós vamos tratar primeiro do conceito, as características, os elementos do contrato, vamos tratar das questões próprias daquele contrato, situações específicas, e esse vai ser basicamente o nosso roteirinho. Então, iniciando com a ideia de conceito do contrato de locação, ele é na, na, na redação exata do Código Civil, ele é um contrato onde uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível mediante certa retribuição. Por que que eu grifei essa parte do não fungível e da retribuição? Porque se essa característica do bem, que existem fungíveis e não fungíveis, mudar, ou se passar a não ter uma retribuição, o contrato muda, porque são a questão do bem ser não fungível ou ele exigir uma retribuição são características inerentes do contrato de locação. Mas um resumo do conceito é um contrato onde uma pessoa possui um bem e ela resolve ceder para uma outra pessoa para que ela também possa usar, desde que essa pessoa pague para ela um valor para cuidar desse bem, para poder usufruir. Como eu mencionei a questão do bem fungível e do bem infungível, é justamente esse tópico. O contrato de locação exige um bem infungível, que são aqueles únicos, insubstituíveis, singulares. Pense, por exemplo, que você possui um livro autografado. Esse livro autografado, ele é um bem infungível. Por quê? Porque ele é único. Só aquele livro, vamos supor, dentro de um acervo de cópias, possui a assinatura do autor. Então, ele não pode simplesmente ser trocado por outro, porque esse outro não vai ter a característica única, que é a assinatura do autor. Caso o bem do contrato seja um bem fungível, ou seja, aquele que pode ser substituído sem qualquer prejuízo, como, por exemplo, dois livros iguais da mesma editora, mesma capa, sem qualquer tipo de marcação, vamos dizer assim, novinhos, o contrato vai ser de mútuo. Contrato de mútuo, já adiantando, normalmente é de dinheiro. Mas a ideia é essa. Quando o bem é fungível, o contrato é de mútuo. E a questão da retribuição, ou seja, exige uma contraprestação, que não necessariamente precisa ser dinheiro, é o que caracteriza a questão do contrato de locação. Quando não há retribuição, a ideia é de contrato de comodato. Por exemplo, você pegar um livro emprestado na biblioteca. A biblioteca cede para você o uso daquele livro. Só que você não precisa pagar nada para a biblioteca para que você possa usufruir. Essa relação de você com a biblioteca que você emprestou o livro, sem precisar pagar, é um contrato de comodato. Algumas características do contrato de locação é justamente a questão da sua bilateralidade. Não é um contrato unilateral. Ele, também chamado de sinalagmático, é aquele contrato onde existe um acordo de vontades e ambas as partes possuem obrigações a serem cumpridas. Ele é um contrato oneroso, justamente porque tem essa questão da contraprestação.
Ele é um contrato consensual, até porque para existir um contrato necessita do consenso de ambas as partes. Isso é um dos princípios contratuais, a questão do consenso. Ele é um contrato comutativo, ou seja, ambas as obrigações elas são certas, não existe qualquer tipo de risco nesse contrato, como num contrato aleatório, onde uma das obrigações não é certa, digamos assim. Ele é um contrato, em regra, não solene, porque você pode fazer uma locação, você pode por escrito ou até mesmo verbalmente. Você pode fazer, não lembro se pode fazer por escritura pública, mas a regra é a não solenidade. E ele também é considerado um contrato de trato sucessivo ou de execução continuada. O que isso significa? O contrato de locação envolve prestações que devem ser pagas em um período de tempo, repetidas vezes. Qual é a ideia? Você vai pagar um valor, normalmente é por mês, mas as partes podem estipular o período de tempo em que as prestações devem ser pagas, para você poder usufruir daquela coisa. Então, por exemplo, numa locação de uma casa, de um imóvel, normalmente você paga um certo valor por mês para que você possa usufruir daquele imóvel. E essa é a ideia dos contratos de trato sucessivo ou de execução continuada. Eles exigem prestações que são pagas no período de tempo repetidas vezes. Das pessoas presentes nesse contrato. Existe a figura do locador, do locatário e a retribuição que a paga. Quem cede o bem é denominado locador. Importante lembrar que o locador normalmente é o proprietário da coisa, mas ele não precisa ser, porque pode existir a figura do sublocatário, que é aquele que locou do proprietário e aquele bem que já está em posse dele, ele vai sublocar para um terceiro. O locador, ele possui a posse indireta daquela coisa. Para explicar para vocês, existe a posse direta, que é aquele que está efetivamente com a coisa, aquele que está fisicamente com aquela coisa, e a posse indireta, que é aquele que cede o uso para outra pessoa. Normalmente o proprietário, vamos dizer assim, vamos facilitar. O proprietário é aquele que tem o bem, mas ele não está com o bem naquele momento. Então ele possui a posse indireta. O locatário, que é aquela pessoa que utiliza o bem, ele possui a posse direta da coisa, porque ele está fisicamente com o imóvel, com o bem, com a coisa. A ideia de que o, o, o locador não necessariamente precisa ser o proprietário é justamente essa. Porque existe uma diferença entre posse e propriedade. O proprietário é aquele que possui uso, gozo, usufruto e pode se desfazer das coisas. Então, ele pode usar, gozar, usufruir e se desfazer daquela coisa que ele tem. Já o possuidor, ele é aquele que só tem um desses poderes, que é o de uso. Ele não pode, por exemplo, se desfazer da casa que ele alugou, tipo, vender. Ele está alugando uma casa, daí chegou uma pessoa, posso comprar? E daí o locatário vende a casa para um terceiro. Não, ele não pode fazer isso, porque ele não tem esse poder. Esse poder é do proprietário. E na questão da locação, normalmente proprietário e locador são a mesma pessoa, normalmente. Mas isso não é a regra. Quem utiliza a coisa é o locatário e a retribuição da, da locação, ou seja, a contraprestação, possui o nome de aluguel. Vale lembrar que o aluguel ele pode ser em dinheiro, completamente,
ou ele pode ser misto. Você não necessariamente precisa pagar tudo em dinheiro. Um exemplo que ficou na minha cabeça para entender isso foi que eu tive a parte de contratos com o professor Antônio Sávio. O Antônio estava explicando justamente essa parte do aluguel não necessariamente ser por dinheiro. Ele disse, por exemplo, agora eu não lembro que tipo de chocolate que ele gostava, mas ele gostava de um chocolate específico. E ele disse que, por exemplo, ele alugaria a caixinha de som dele se a pessoa pagasse ele com aquele determinado chocolate. O que acontece? O chocolate não é dinheiro, mas ele poderia ser usado, por exemplo, para servir de contraprestação para o uso da caixinha de som do Antônio. Você pode, se eu não me engano, no caso do Antônio, poderia pagar completamente com a questão do chocolate, alugar em troca de chocolate, ou poderia pagar um pouco em dinheiro e um pouco em chocolate. A questão é, não necessariamente precisa ser dinheiro, pecúnia. Uma observação é que o Código Civil ele traz para a gente as regras gerais do contrato de locação, mas existem modalidades específicas de locação que não são trazidas no Código Civil. O Código Civil vai cuidar basicamente da questão de locação de bens móveis, como, por exemplo, a caixinha de som do Antônio. Mas existem também, que é mais comum, locações de imóveis urbanos, residenciais ou comerciais. Esses são regidos pela Lei do Inquilinato, Lei número 8.245 de 91. Existe também imóveis rurais, e a locação deles é regida pelo Estatuto da Terra. Sobre os elementos do contrato de locação. Ele é composto por objeto, preço e a questão do consentimento. Estava faltando lembrar. O objeto, ele pode ser móvel, como a caixinha de som do Antônio. Eu vou basicamente usar esse exemplo da caixinha de som pelo resto da mentoria. Eu acho que vai ser mais fácil. Ou imóvel, no caso de uma casa. O bem, em regra, é infungível, porque se ele for fungível, é contrato de comodato. Mas existe uma exceção, que é trazida pelo Código Civil, onde se permite a locação de objeto móvel com o objetivo de. Como eu vou pronunciar isso? Ad pompa e ostentazione. Basicamente, é aquele objeto que é utilizado para, literalmente, ostentação. Imagina que você vai fazer uma sessão fotográfica para um casamento, por exemplo, e você aluga para sua sessão, vamos dizer assim, um objeto caro, não sei o que normalmente se alugaria para um evento assim, mas não sei, você quer tirar foto com uma garrafa de uísque caríssimo para você mostrar que você estava com essa garrafa de uísque e não sei o que. É possível que você alugue só, que você loque, né? Ou alugue, enfim, só essa garrafa com esse último motivo de ostentar, digamos assim. Essa modalidade de bem móvel fungível é permitida no contrato de locação, desde que seja para uso de pompa e ostentação. Você pode alugar um bem consumível? Ah, não, porque uma das características do contrato de locação é justamente devolver o bem a um locador. O bem consumível é aquele bem que ele vai se destruir imediatamente. Se ele vai destruir, você vai usufruir daquele bem, ele vai deixar de existir. Não tem como você alugar um bem consumível. Como, por exemplo, consumível, eu penso logo em comida. Então, não necessariamente precisa ser comida. Mas, enfim. Luz, imagine alugar luz. Você
paga uma prestação e pretende alugar a luz do seu vizinho, não sei. Você não vai conseguir devolver a luz para o seu vizinho, porque a partir do momento que ela chegar na sua casa, você vai automaticamente usufruir da eletricidade. Não tem como você devolver a eletricidade, entendeu? Então, não é possível alugar local bem consumível. E a doutrina, eu li pelo Carlos Roberto Gonçalves, a doutrina ela traz uma hipótese da questão de locação de coisa alheia. O que é a locação de coisa alheia? É a locação da coisa que não é sua. Como, por exemplo, imagine que vocês acharam uma bicicleta. Estava na rua, vocês passaram um tempo, não viram ninguém chegando e pegaram essa bicicleta para vocês. Ela não é de vocês, mas vocês pegaram ela. E você achou que seria bacana para conseguir uma renda extra alugar essa bicicleta para qualquer pessoa que queira usar. E o que acontece? O que a doutrina traz? Pode fazer isso? Você não deve. Começando por aí, você não devia ter pego a bicicleta. Mas já que você pegou e você quer fazer isso, você pode, mas ela só vai ser válida enquanto durar a posse do locador, digamos assim. Ela só vai ser válida até o proprietário original entrar em contato com você e pedir a bicicleta de volta. Porque você não é dono daquela bicicleta. Você não pode alugar uma coisa que não é sua. A mesma coisa que você não pode vender uma coisa que não é sua. Então, a partir do momento que o verdadeiro proprietário adquire essa bicicleta de volta, o bem de volta, a doação não, perdão, a alocação passa a não ser mais válida. Sobre a questão do preço da alocação. O preço, ele vai ser fixado pelas partes. Ele pode ser fixado com as partes entrando em consenso, ele pode ser fixado por arbitramento, pedir para um terceiro fixar o preço e as partes concordam ou não. Ele pode ser fixado por ato governamental, por exemplo. Mas ele não pode ser fixado de maneira unilateral, ou seja, só uma pessoa definir o preço, é esse preço que vai ser, pronto, acabou. Não. Exige um consenso entre as partes acerca do preço. Esse preço, ele precisa ser certo e determinado, ou no mínimo determinável. O que seria um preço determinado? O preço determinado é aquele já especificado, como, por exemplo, eu alugo a caixa de som pelo preço de R$ 50. 50 reais. Se você quiser ficar mais de um mês, vamos pagar por mês, vai. Eu alugo a minha caixa de som R$ 50 por mês. Esse preço vai ficar R$ 50, a gente entrou num consenso, não vai mudar. Esse é um preço determinado. Um preço determinável é aquele que pode sofrer reajustes dependendo da situação. Seria. Acho difícil pensar num exemplo, mas seria alguma coisa que permitiria a questão de atualização monetária ou qualquer tipo de reajuste para a questão do dinheiro. O pagamento, ele pode ser misto, como eu falei, pode ser feito parte em dinheiro ou parte por outra modalidade, como, por exemplo, a questão do chocolate, ou qualquer outra coisa que você queira usar na questão da contraprestação, desde que seja acordado entre as partes, obviamente. E como é necessário para todo e qualquer contrato, é justamente a questão do consentimento. O consentimento, ele pode ser expresso ou tácito.
Mais uma vez, relembrando, consentimento expresso é aquele em que a pessoa externaliza a vontade dela. Nesse caso, é externalizar a vontade dela de locar aquele bem e a outra pessoa externalizar a vontade de é, utilizar daquele bem mediante contrato de locação. Já o consentimento tácito é aquele que a pessoa não necessariamente externaliza por meio expresso, escrito, por meio falado, mas ela simplesmente não faz qualquer ato que demonstre que ela não quer. Como, por exemplo, eu ofereço a minha casa em locação, a pessoa simplesmente vai lá e paga a prestação do contrato. Ela não falou, obrigatoriamente, eu quero alugar este imóvel, ou ela não escreveu, mas ela pagou. A ação de pagar é justamente uma ação que dá a entender que a pessoa aceitou. Então, esse seria o consentimento tácito. Quem pode alocar? Quem pode dar, dar não, emprestar? Enfim, quem pode alugar os seus bens? Quem pode locar os bens? São aquelas pessoas que possuem poderes de administração, ou seja, aquelas pessoas que estão ali cuidando do bem, mais ou menos. O proprietário, o, ou o locador, no caso da relação de locador e sublocatário. Essas pessoas podem locar, visto que não exige necessariamente a propriedade da coisa. Agora, o Código Civil, ele separa duas partes, trazendo as obrigações do locador e as obrigações do locatário. Os artigos 566, 67 e 68 vão trazer as do locador. E os artigos 500 e o artigo 569, incisos, vai trazer a do locatário. O artigo 566, para a gente passar um por um e poder ir explicando. O artigo 566 diz: o locador é obrigado, inciso 1º, a entregar ao locatário a coisa alugada, com suas pertenças, em estado de servir ao uso a que se destina, e a mantê-la nesse estado pelo tempo do contrato, salvo cláusula expressa em contrário. Ou seja, traduzindo em miúdos, o locador precisa dar ao locatário tudo relativo àquela coisa. Não dá, por exemplo, para você alugar. Imagina um exemplo absurdo. Você quer locar uma caneta, mas você quer locar a caneta sem a carga. Não faz sentido. O locador precisa entregar tudo ao locatário, incluindo suas pertenças e basicamente tudo que diz respeito àquela coisa, em estado de servir ao uso que se destina. Se eu entregar uma caneta sem a carga, ela vai servir para o uso que se destina? Até onde eu saiba, as canetas servem para escrever, né? Se você tiver sem a carga da caneta, você não vai conseguir atingir esse fim. Então, não tem como isso acontecer. E a mantê-la nesse estado pelo tempo do contrato, salvo e cláusula expressa em contrário. A questão aqui é a seguinte: o locador segue aquela ideia do princípio res perit domino. A coisa perece para quem é dono. O locador ele está obrigado a reparar pequenos estragos provenientes do uso natural da coisa. Como, por exemplo, uma casa antiga que está alugada e as paredes começam a amarelar. Sabe quando a parede começa a amarelar de ficar velhinha? A tinta começa a sair, essas coisas. Isso não necessariamente decorreu de culpa do locatário, ele não necessariamente fez alguma coisa para a parede ficar daquele jeito. Então, isso incute ao locador para que ele repare, porque tá como uma das obrigações do locador, restabelecer, reparar pequenos estragos provenientes do uso decorrente do uso natural da coisa, né?
E o segundo inciso, garantir-lhe durante o tempo do contrato o uso pacífico da coisa. Ou seja, ele precisa cuidar para que outras pessoas não prejudiquem o uso daquele bem para o locatário e ele mesmo não pode prejudicar o locatário a usufruir daquele bem, porque isso é uma, uma responsabilidade do locador. Artigo 567. Se durante a locação se deteriorar a coisa alugada, sem culpa do locatário, a este caberá pedir redução proporcional do aluguel ou resolver o contrato, caso já não sirva a coisa para o fim que se destinava. Ou seja, se a coisa se deteriorar sem a culpa do locatário, ele não fez nada para aquela coisa estragar. Foi, enfim, decorrente de uso natural, mas a questão é, ela estragou por algum motivo, não foi culpa dele, e ela ainda possui determinado uso ou simplesmente não dá mais para usar aquela coisa para aquilo que eu queria. O fim dela já não dá mais para ser atingido. O que, que o locatário pode pedir? Ele pode pedir redução proporcional do aluguel ou resolver o contrato, acabar com o contrato. Artigo 558. O locador o locador resguardará o locatário dos embaraços e turbações de terceiros que tenham ou pretendam ter direitos sobre a coisa alugada e responderá pelos vícios ou defeitos anteriores à locação. É justamente o que eu disse. O locador, ele precisa cuidar para que terceiros não prejudiquem o usufruto do locatário para aquele bem, para aquela coisa. Um exemplo de turbação de terceiro é quando você tem um terreno, imagine um terreno rural. Você tem um terreno com uma determinada propriedade X, e daí vem o seu vizinho e começa a construir uma cerca para dentro da sua propriedade. O que acontece? É um terceiro prejudicando o seu usufruto daquele bem. Porque o que você alugou? Você alugou um terreno X que agora está sendo invadido. O locador vai responder por e deve impedir, né, esses problemas com outras pessoas. Outro exemplo: vizinhos com barulho constante. Você aluga uma casa e o vizinho dá festa todo dia com o som torando. O que acontece? Você fica incomodado, eu ficaria incomodada. Só que isso está, digamos assim, te prejudicando a, digamos, a usufruir do bem, porque eu, por exemplo, se isso acontecesse, eu gostaria de rescindir o contrato, entendeu? E o que aconteceria? O locador provavelmente não quer que isso aconteça. O que, que ele vai fazer? Ele provavelmente vai notificar o vizinho, porque ele tem que me ajudar a usufruir de forma pacífica daquele bem. Mais um exemplo: jogar entulho na propriedade. As pessoas começam a jogar lixo no seu quintal, por exemplo. Isso é uma turbação de terceiro. Estão sujando aquele imóvel, por exemplo, que você alugou. O locador tem a responsabilidade de impedir isso e ele vai responder por isso. Outra coisa que acontece com o locador, ele responde por vícios ocultos. Erro,
Se houver qualquer desses defeitos na coisa que está sendo alugada, que está sendo locada, o locador ele vai responder por esses vícios, porque era responsabilidade dele e era garantia dele entregar a coisa no seu perfeito estado. Obrigações do locatário agora, trazidas pelo artigo 569 do Código Civil. O locatário ele é obrigado, inciso 1º, a servir-se da coisa alugada para os usos convencionados ou presumidos, conforme a natureza dela e as circunstâncias, bem como tratá-la com o mesmo cuidado, como se sua fosse. Ou seja, o locatário precisa, primeiro, utilizar a coisa para o bem, ele precisa utilizar a coisa para o uso a que ela foi destinada e que foi pactuada em contrato. Por exemplo, eu deixo você usar eu alugo o meu tablet. Eu deixo você usar o meu tablet para você estudar. Imagina que pactuamos isso. Você pode alugar o meu tablet desde que ele só seja usado para estudo. 2 semanas depois, eu descubro que você está utilizando o meu tablet para gravar vídeos adultos, digamos assim. Esse não foi o uso que a gente concordou, esse não foi o uso que a gente pactuou. O locatário pode fazer isso? Não. O que o locador pode fazer? Rescindir o contrato. Assim como o locatário ele precisa cuidar daquela coisa como se sua fosse. Não é porque você está alugando uma coisa de outra pessoa que você vai cuidar dela sem qualquer tipo de cuidar sem qualquer tipo de cuidado, ficou redundante. Mas enfim, não é porque é coisa de outra pessoa que você não vai ter o mínimo de cuidado com ela. Você precisa cuidar com o mesmo carinho se ela fosse sua, porque no final do contrato você vai ter que devolver esse bem para o locador. Inciso 2. Pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados, em falta de ajuste, segundo o costume do lugar. O locatário ele precisa pagar os aluguéis conforme ajustado, porque se ele não pagar os aluguéis, por exemplo, no dia 15 de cada mês, exemplo bobo, a partir do dia 16, esse locatário se constitui em mora. E o que acontece? Juros, correção monetária, pode pagar multa, pode rescindir contrato. Se precisar de honorário, pode ter sucumbência, vai ter que pagar honorário. Ou seja, todos os efeitos da mora vão atingir aquele locatário que não pagou. Então, é dever do locatário pagar pontualmente o aluguel no prazo ajustado. Inciso 3º. Levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiros que se pretendam fundadas em direito. Ou seja, lembra daquele vizinho que estava construindo... como que eu falei? Lembra daquele vizinho que estava construindo cerca no seu terreno? Então, você precisa... Para que o locador possa fazer alguma coisa, você precisa levar isso ao conhecimento dele. Porque senão, ele não vai poder te ajudar. E quem tem que responder por isso é ele. Então, é sua obrigação contar para ele que alguma coisa está acontecendo com o seu livre uso daquela coisa. E, inciso 4, restituir a coisa a fim da locação no estado em que a recebeu, salvo as deteriorações naturais ao uso regular. No fim do contrato, como já foi dito, você precisa entregar de novo aquela coisa nas mãos do locador. E ela precisa estar no estado em que no estado que ela recebeu. Não adianta eu locar o meu tablet, você me devolver o tablet um mês depois, uma tela completamente rachada, sem capinha, com a bateria estragada. Isso não pode acontecer. Ele precisa voltar da forma que eu te entreguei.
ou ele volta com, qual é o nome daquilo? A vida da bateria menor. Isso é o quê? Isso é uma deterioração natural do uso regular da coisa. É claro, você usou, é claro que a bateria vai, ou a vida útil da bateria vai ficar menor. Então, isso não tem qualquer problema. O problema é quando você, por exemplo, estraga a coisa que você alugou. Daí você responde por perdas e danos, vai ter que indenizar o locador. Algumas disposições complementares acerca do contrato de locação, que são, digamos assim, alguns extras específicos. Primeiro, o locatário ou o locador podem entregar ou devolver a coisa antes do prazo estipulado em contrato? A regra é que não, porque existe o contrato de locação, ele é por prazo determinado, muitas das vezes. Então, você não pode entregar o bem ou pedir o bem de volta antes do prazo acabar, porque a obrigação ainda não é exigível. Existe um termo. Enquanto esse termo não é atingido, que é o evento certo futuro, a obrigação não pode ser exigida. Mas, caso o locatário concorde em ressarcir o locador por perdas e danos decorrentes do tempo restante. Não, perdão. Caso o locador queira ressarcir o locatário por perdas e danos decorrentes do tempo restante do contrato, ou caso o locatário concorde em pagar a multa contratual do, da entrega do bem antes do tempo do contrato, isso pode acontecer. Mas tem esses adendos. Ou o locador paga perdas e danos para o locatário, ou o locatário vai ter que pagar a multa contratual para o locador. Enquanto o locatário ele não for indenizado, ele possui direito de retenção. Ou seja, vamos supor que o locador ele quer pegar a coisa antes. Ele alugou uma casa, mas ele precisa da casa antes e não acabou o tempo do contrato. O que acontece? Qual a obrigação do locador nesse caso? Ele precisa ressarcir o locatário de perdas e danos, beleza? Só que o que acontece? Enquanto ele não pagar essa perdas e danos, o locatário ele tem o direito de ficar com aquele bem. Ele não é obrigado a devolver o bem enquanto ele não recebe a indenização. Ele antes precisa receber a indenização para daí ele poder devolver o bem para o locador. Essa é a questão do direito de retenção. O contrato de locação ele pode ser por prazo determinado ou por prazo indeterminado. Normalmente é por prazo determinado, como a gente vê locação de imóveis de praia que normalmente ficam para as férias. Tem um tempo, sabe? Começa nesse dia, termina naquele outro. Normalmente é para temporada, né? Eles alugam por temporada. E o que acontece? Quando o prazo do contrato é determinado, possui uma data de início, uma data de fim, ele cessa de pleno direito. O locatário não precisa, não, perdão, o locador não precisa ir lá bater na porta do locatário e falar, seu contrato acabou, eu preciso que você me devolva. O que acontece? O termo já acabou. A partir do tempo que o termo acabou, o contrato acabou também. Se acabar o prazo sem oposição do locador, ou seja, você alugou a casa, você alugou a casa do dia 15 até o dia 21, do dia 15 até o dia 15 do próximo mês, beleza? Você pagou X reais. O que acontece? O, o, calma, você pagou X reais. Chegou no dia 15 de. Você pagou do dia 15 de abril para o dia 15 de maio. Só que
Passou dia 15 de maio, você continuou na. Você continuou na. Oh, você continuou utilizando aquela casa, perdão. E depois disso, chegou no dia 15 de junho, você pagou de novo aquele aluguel. O locador não reclamou, você continuou usando como se nada tivesse acontecido. O que acontece? Quando acaba o prazo, ninguém reclama, você paga, digamos assim, o aluguel do mês subsequente, o contrato ele é renovado, só que por tempo indeterminado. O contrato sendo renovado por tempo indeterminado, para que ele cesse, vai ser necessária a interpelação do locador. E com relação às benfeitorias, o que são as benfeitorias? Benfeitorias são aquelas obras que são feitas é mais fácil entender com imóvel, então eu vou falar como se fosse no imóvel. São aquelas obras feitas no imóvel ou para consertar alguma coisa que precisa urgentemente, que são as benfeitorias necessárias, as benfeitorias úteis, que são aquelas que servem para melhorar a utilidade daquele imóvel, digamos assim, e as benfeitorias voluptuárias, que são aquelas única e exclusivamente para embelezamento da coisa, como, por exemplo, você alugar uma casa e construir uma piscina. A piscina não melhora a utilidade da casa, é só única e exclusivamente para deixar ela mais bonita e, no caso, aumentar as opções de lazer que você vai ter ali dentro. Ela não é uma reforma assim necessária. Com relação às benfeitorias, o locatário ele pode reter as necessárias. Ou seja, o locatário ele pode, digamos assim, ficar com as benfeitorias necessárias. Quando a benfeitoria é útil, aquela que melhora a utilidade do bem, elas devem ser autorizadas pelo locador para que o locatário ele possa ficar. E as voluptuárias, nem se fala. O locatário não pode ficar com tais benfeitorias, uma vez que você não pode, por exemplo, alugar uma casa, construir uma piscina e depois pedir para ficar com a piscina. Não faz sentido. Bom, esse foi um resumo bem por cima da questão de doações. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Podem mandar mensagem para mim sobre qualquer dúvida, qualquer ponto que eu passei rápido na monitoria, ou que você não entendeu direito, ou que você leu em algum lugar e quer conversar sobre, eu me coloco à disposição. Então, muito obrigada pela atenção, boa noite e até semana que vem.